Olá, amigos da TV Sistec. Imprensa de Caratinga de luto. Morre o presidente do Grupo Sistec, jornalista Humberto Luiz. A vida e a trajetória do homem que veio de Teófilo Otoni para fazer carreira em Caratinga. E lá pelos idos de 1968 eu desembarquei na rodoviária velha ali. Vim de ônibus, desembarquei e daí em diante eu comecei a fazer parte dessa família da Rádio Caratinga, da qual eu muito me orgulho. A repercussão entre os colegas de imprensa, amigos e lideranças da cidade. E falar de Humberto é falar dos valores que Jesus Cristo deixou para nós. Ele foi um verdadeiro cristão. Ele cumpriu a sua missão de cristão aqui na Terra, com todas as qualidades. Livro A Verdade dos Fatos, a obra derradeira de Humberto Luiz. É a realização da minha vida. Eu pretendia realmente fazer um agradecimento especial a Caratinga. Hoje, edição especial do TJS em homenagem ao jornalista Humberto Luiz. Em instantes. Faleceu na noite desta segunda-feira em Belo Horizonte, onde estava internado, o diretor-presidente do Grupo Sistec, jornalista Humberto Luiz Salustiano Costa, em decorrência de complicações de uma apendicite. Humberto tinha 85 anos. Ele deixa a esposa, Wanda, os filhos Humberto Luiz Júnior, João Camilo e Luiz Felipe, os netos Maria Clara, Alice, Rafael e Ana Luísa, e um legado de excelentes serviços prestados ao jornalismo local. Uma carreira feita de talento, garra e determinação. Humberto Luiz veio de Teófilo Otoni na década de 60 para Caratinga em busca de novos horizontes. Ao lado de Eurico Gade, seu conterrâneo, lançou a semente do que viria a ser o sistema Caratinga de comunicação. Eurico assumiu a Rádio Caratinga e Humberto fundou o Jornal de Caratinga. As empresas interligadas cresceram e se destacaram local e regionalmente. Nas mãos de Humberto Luiz, o Jornal de Caratinga circulou durante décadas na cidade. E lá pelos idos de 1968 eu desembarquei na rodoviária velha ali. Vim de ônibus, desembarquei e daí em diante eu comecei a fazer parte dessa família da Rádio Caratinga, da qual eu muito me orgulho. Porque aqui eu me realizei profissionalmente. Eu saí de Teófilo Otoni porque a minha situação política não era favorável. Eu fazia oposição ao mando político e, no verdor da minha mocidade e entusiasmado pela política, eu acabei me comprometendo perante a política dominante. Então, nada me era facultado. Tomei a decisão, difícil, porém necessária, de me transferir para Caratinga, a cidade que me recebeu de braços abertos e a qual eu aprendi a admirar e a respeitar, pelo calor humano do seu povo. Eu que nasci e me criei em Teófilo Otoni, de repente me vi transferido para Caratinga e me dou por muito satisfeito, porque aqui criei família, tenho uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, amigos diletos e que só Deus para me compensar por esse momento que estou experimentando. Hoje, já no apagar das luzes, estou encerrando onde vocês estão começando. E eu sou grato a vocês, porque vocês têm a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho que foi iniciado em 1948, na época do centenário de Caratinga. Em sua carreira como homem de comunicação, Humberto Luiz representou a liderança e o exemplo a serem seguidos. Os funcionários, ao longo do tempo, tornaram seus grandes amigos. Olha, neste momento de grande consternação, a gente tenta superar a dor para exaltar muito justamente a memória, a figura de São Humberto, como muitos o conheciam, né? Era um jornalista fora de série, dos mais importantes que apareceram em Caratinga, né? Fundou
o Jornal de Caratinga, que durante muitos anos circulou, foi um grande símbolo do jornalismo em Caratinga. São Humberto era uma pessoa inteligente, um jornalista compromissado com os interesses de Caratinga, sempre lutou para que Caratinga alcançasse o melhor, né? Como filho adotivo de Caratinga, nasceu em Teoflotone, veio para cá. Agora, a maior qualidade do São Humberto é como ser humano, né? Todos que o conhecem mais de perto sabem o quanto ele era prestativo. Um pedido de ajuda para Humberto era uma ordem. Ele fazia questão de ajudar os amigos e quem mais o procurasse. Sempre foi uma pessoa muito solidária, muito preocupada com o bem-estar do próximo. E eu tive a honra e orgulho de fazer o prefácio do livro que ele lançou recentemente, né? A Verdade dos Fatos. E para mim foi realmente um orgulho muito grande eu ver reconhecido nisso a amizade que o Humberto tinha por mim, que, como disse e repito, é motivo de muito orgulho. É uma perda enorme para Caratinga, para os amigos, para a família. Fica até difícil nesse momento a gente falar alguma coisa, mas só posso falar o melhor. Que Deus acolha São Humberto como ele merece. Que ele descanse em paz, que receba muito amor, o mesmo amor que ele dedicou a todos aqui enquanto viveu. E eu passei mais tempo com o Humberto do que com meu próprio pai, porque foram 50 anos de convivência, que seriam completados agora no mês de março. Então, 50 anos de convivência estreita é muito mais do que simplesmente vamos dizer assim, uma parceria de trabalho. É uma vida, é uma influência paterna, fraterna, é uma influência profissional. Eu não vejo assim em nenhum aspecto da minha vida, nestes últimos 50 anos, e eu estou completando 50 anos de profissão, porque entrei para a profissão pelas mãos do Humberto. Eu não creio que nenhum dos vários aspectos da minha vida não tenham tido uma influência do Humberto. Então é uma influência plena. E eu era um garoto de 17 anos, né? Ele é recém-chegado de Teoflotone, me convidou para poder escrever alguns artigos para o jornal, e eu pensando em fazer aquilo enquanto estudava para ir para fora. O resultado é que estou há 50 anos na profissão. E esses 50 anos foram integralmente vividos com ele, né? Mesmo depois em que nós nos afastamos, de certa forma, por questões empresariais, a amizade continuou estreita. Nesses momentos a gente não deixa de fazer uma viagem no tempo, não tem jeito. Então o que vem de lembrança, de memória do Sr. Humberto, é uma lembrança cheia de sentimento bom, porque eu estava chegando no Grupo Sistec, começando a trabalhar com 16 anos, e aquele mundo de oportunidades, de possibilidades para conquistar, né? Campo para ser aberto, a TV Sistec chegando no ano seguinte, tudo era novidade. Lá estava Humberto, Sr. Humberto, no mesmo lugar de sempre, passando pelos corredores daquela sede imponente do Sistema Caratinga de Comunicação, indo para a redação do Jornal de Caratinga para fazer a tradicional revisão, acompanhar o fechamento. Então era um ritual jornalístico que eu via ele cumprindo semana após semana, ano após ano. E é essa referência que eu tenho, passando pelos corredores, com a pastinha debaixo do braço, com uma penca de chaves na outra mão, e de um momento muito importante para mim e muito saudoso, que foi o início da minha carreira. Então ele faz parte dessa história e felizmente ao longo do tempo a gente pôde compartilhar várias outras coisas junto com a família dele, com os filhos. Então não é só uma relação profissional de funcionária com o chefe ou algo assim, mas é também muita de amizade e de convívio familiar. Sim, eu cheguei no Grupo Sistec em 1984, com 14 anos de idade, e lá conheci o São Humberto, e durante todo esse tempo, né, trabalhando em rádio, jornal, TV, pude aprender muito com ele, né? Porque era um homem de uma cultura muito grande, escrevia muito bem, representava a imprensa de Caratinga com um grande carisma, né? Com uma grande um grande círculo de amizade, não só em Caratinga, né? Mas em outras cidades, no estado inteiro, em outros lugares do país. São Humberto era reconhecido. Quando se falava em imprensa de Caratinga, se falava no nome do São Humberto Luiz Salustiano Costa. Então, além de jornalista, escritor, cronista,
era também um homem que se envolvia muito nas causas sociais, né, nas causas comunitárias. Ele estava sempre envolvido com as iniciativas mais nobres da comunidade. Então é essa lembrança que vai ficar para todos nós, né? Então eu recebi com muita tristeza e com um profundo pesar a notícia da morte do seu Humberto, como ele era carinhosamente conhecido, continuará sendo conhecido. O seu Humberto, um grande comunicador, escritor, jornalista, deixa aí um legado muito grande para a comunicação social de Caratinga, e o meu convívio com o seu Humberto foi muito bacana, um homem de uma generosidade tamanha. Então, assim, o que eu aprendi muito com o seu Humberto foi em relação à generosidade, como ser generoso. E brincalhão também, porque o seu Humberto era bem brincalhão, e é assim que eu quero me lembrar dele. Aquele homem alegre e que vivia intensamente, gostava da vida e amava de paixão também o jornalismo, a comunicação, o rádio, a TV, o jornal impresso. Então, como eu disse, ele deixou um legado aí muito grande para a história da comunicação caratinguense. E eu quero registrar aqui também uma enorme gratidão que eu tenho em relação ao seu Humberto quando eu estava aqui na TV Sistec no ano passado, em novembro do ano passado. Infelizmente, eu também tive uma apendicite e fiquei hospitalizado 5 dias, precisei ser operado às pressas. E o seu Humberto, ele foi uma pessoa fundamental aí, né, durante esse tempo que eu fiquei hospitalizado. E talvez, se não fosse a ajuda dele, eu não estaria aqui hoje dando essa entrevista. Então, eu quero registrar aqui, eu registrei esse agradecimento pessoalmente, né, quando eu me recuperei, mas eu quero registrar aqui mais uma vez essa enorme gratidão que eu tenho pelo seu Humberto, e que Deus o receba de braços abertos, ele sempre vai ser lembrado, e que Deus também possa confortar aí todos os corações enlutados de familiares e amigos. Humberto é meu amigo, é meu vizinho há 40 anos. Eu casei em 80, em 83 ele foi morar num apartamento do lado do meu e nunca mais saiu dali. Em 87 eu comecei a trabalhar na imprensa, eu era atleta de futebol, comerciante, e aí fui para a imprensa. E lá tinha no Humberto assim, uma pessoa, já logo no início, uma pessoa muito orientadora, gostava de transmitir os seus conhecimentos, sempre muito conciliador, pacificador, sujeito de muita concórdia, muita humildade, um estilo realmente diferente. Humberto Luiz, para quem conheceu, confirma aquilo que eu estou dizendo, é uma personalidade diferente, é um cara que vive com poucas posses, vive com felicidade, tem sempre aquela maneira de vestir, aquela maneira de conduzir, aquela postura todo dia do mesmo jeito. O tom de voz é sempre o mesmo, não altera a voz, nem quando é uma situação urgente, nem quando é uma situação tranquila. Então ele foi realmente uma grande escola, não só para nós da Sistec, da Rádio Caratinga, da TV Sistec, mas principalmente o Jornal Caratinga. Quantas vezes eu trouxe de Belo Horizonte, quantas não, mas algumas vezes eu trouxe de Belo Horizonte chumbo para ele poder derreter, para fazer o linotipo, para fazer as palavras, para poder imprimir o jornal, para no sábado estar aqui espalhado pelas bancas de Jornal de Caratinga, o Jornal de Caratinga, a Verdade dos Fatos, que era o jornal que ele empunhava assim com muita força, né? Ele que é um jornalista decano aqui em Caratinga. Então é um orgulho para todos de Caratinga, para a cultura de Caratinga, para a educação de Caratinga, para a sociedade de Caratinga, para a comunidade de Caratinga, os exemplos que o Humberto Luiz deixou aqui. Pois é, eu acordei hoje de manhã, como sempre faço, né? Aí peguei o celular, vi essa notícia, eu senti muito, porque a gente fica lembrando assim dos momentos que nós passamos lá na TV, né? O São Humberto é um professor de jornalismo, né? Eu acho que o jornalismo perde, a cidade perde, né? Um grande conhecedor da maçonaria, da ordem maçônica, um grande irmão, né? E ao longo da minha caminhada, né, quando eu comecei na TV, com 17 anos apenas, e o São Humberto foi um grande incentivador, sempre me incentivou muito para continuar, sempre um grande amigo. Então, assim, eu acho que é uma perda mesmo para a cidade, a gente fica muito triste com essa situação, porque eu gostava muito do São Humberto. Aproveitar, deixar um abraço aqui para a dona Wanda, para o Humbertinho, para todos os filhos, né? E uma perda irreparável para a cidade. Ao deixar Teoflotone, Humberto abraçou Caratinga e Caratinga abraçou Humberto.
Aqui, onde viveu por mais de 50 anos, ele era perfeitamente integrado à comunidade. Mais que isso, conquistou o respeito e a admiração de todos, por tudo que passou a representar como profissional e ser humano. Prova disso foi a concorrida comemoração de seu aniversário de 80 anos, marcada por celebração na Catedral de São João Batista, com a participação especial de seu grande amigo, o cantor Aguinaldo Timóteo. Eu quero cumprimentar o Humberto, desejar que Deus lhe dê toda a proteção em todos os dias da sua vida, em cada segundo, e agradecer pelo privilégio de estar ao lado dos seus amigos, seus colegas, numa catedral tão identificada com Aguinaldo Timóteo. Um beijo. A seguir, livro A Verdade dos Fatos, a obra derradeira de Humberto Luiz. Uma história de vida construída com muito trabalho, seriedade e profissionalismo. Humberto Luiz marcou a vida do jornalismo e da sociedade de Caratinga. Cidadão honorário de Caratinga, diretor-presidente do Grupo Sistec, membro da Assembleia da FUNEC, Fundação Educacional de Caratinga, integrante da Academia Caratinguense de Letras, um dos fundadores da MAC, Movimento Amigos de Caratinga, assessor da Câmara Municipal, chefe de gabinete do prefeito Wellington Moreira. Estes foram apenas alguns dos títulos e funções de Humberto Luiz ao longo de sua produtiva trajetória. Uma carreira feita de sucesso e muito trabalho, mas faltava alguma coisa. No último dia 20 de agosto, Humberto finalmente realizou um de seus sonhos, lançar um livro. Foi uma noite memorável no auditório da UNEC para a apresentação da obra A Verdade dos Fatos, uma coletânea de crônicas produzidas por ele e retiradas de edições do O Jornal de Caratinga das décadas de 70 e 80. Um sucesso. É a realização da minha vida. Eu pretendia realmente fazer um agradecimento especial a Caratinga. E meu agradecimento especial a Caratinga pelo apoio, pelo incentivo que a cidade tem me dispensado ao longo de 55 anos. Então eu deixo aí esse legado modesto pelo muito que tem recebido de Caratinga. Esse livro retrata momentos de Caratinga, que essa mocidade não viveu, que eu vivi. Aqueles da minha era vão recordar, aqueles do tempo moderno vão conhecer uma Caratinga bastante diferente dessa Caratinga que nós temos aqui hoje. Que tanta gente estranhe que seja este o primeiro livro do Humberto. Justo ele que sempre escreveu, que escreveu desde sempre. Tudo, entretanto, acontece no seu tempo. E sempre é tempo. E afinal, escritor é aquele que escreve. Seja um texto, um artigo sobre política, sobre qualquer assunto, um texto não ficcional, uma análise sobre comportamento ou um livro de ficção, escritor é, sobretudo, um comunicador no seu tempo e do seu tempo. Tal fato seria sabidamente fora de propósito para um velho jornalista do alto dos seus 85 anos de existência. Contudo, sou movido pelo ideal mais puro e sagrado de fazer esse registro para que a geração de hoje possa conhecer alguns aspectos políticos, sociais, econômicos de uma Caratinga das décadas de 70 e 80. Vale aqui lembrar a existência do Jornal de Caratinga, que enquanto pôde circular em sua periodicidade semanal, vencendo dificuldades, representou o registro vivo da história desta cidade.
A partida, Humberto Luiz se despede da vida e entra para a história da comunicação em Caratinga, em instantes. Caratinga amanheceu mais triste nesta terça-feira, com a notícia da morte do diretor-presidente do Sistema Caratinga de Comunicação, jornalista Humberto Luiz. Ele faleceu em decorrência de complicações de uma apendicite em um hospital de Belo Horizonte na noite de segunda-feira. Só restaram aos caratinguenses lamentar a perda e refletir sobre os exemplos que ele deixou. O velório de Humberto Luiz, na tarde desta terça-feira, conforme era seu desejo, aconteceu no Centro de Convenções Dário Grossi, na Unidade 1 do UNEC, em Caratinga. Amigos e lideranças da cidade e da região compareceram em peso para deixar sua última homenagem ao jornalista. Olha, Humberto é uma marca da nossa cidade. Ele chegou aqui de Teófilo Otoni. Isso eu fiquei sabendo depois. Depois fui conhecer a história até do pai dele, o Sonô, lá em Teófilo Otoni. Mas ele, Eurico e depois o Jorge, né? Eles construíram aqui um sistema de comunicação que era, nas cidades do interior do Brasil, a melhor comunicação. Eu lembro dele desde cedo, quando eles chegaram promovendo coisas, promovendo a cidade, alegrando aí a nossa comunidade. Eu lembro do FEMPOC, que era o Festival de Música Popular de Caratinga. Eu lembro deles nessa época, já início de 70, não é? E ele sempre presente, essa pessoa que ele é, por natureza, um comunicador, uma pessoa de comunicação, está dentro dele, né? Não é um profissional da comunicação. Ele é comunicador por excelência, pelo seu jeito de ser. O São Humberto, eu acredito que o São Humberto cumpriu bem a sua missão aqui. Ele foi uma pessoa voluntariosa, né, que sempre ajudou a cidade, sempre teve nos principais movimentos de apoio à cidade, em todos os lugares que ele estava, seja na política, na religião ou na comunicação. O São Humberto sempre primou pela liturgia, né, do cargo, da posição, sempre com muito respeito, transparência. Sempre tive um excelente convívio com ele. É uma pessoa que hoje, aqui vendo, que realmente cumpriu a sua missão com louvor, e a gente guarda boas lembranças e muita gratidão pelo que ele fez por Caratinga. Um momento de muita saudade, né? E um momento também de um momento de uma vitória. A saudade, porque não é um momento triste, né? Assim, nós, seres humanos, né? A tristeza é inerente a esse momento, mas Monsieur Raul um dia disse: a morte é saudade, não tristeza. Principalmente de uma pessoa como Humberto. Humberto era o amigo dos amigos, né? Quem estiver tendo a oportunidade de passar por aqui vai ver bem, né? Vai sentir na pele quantas pessoas, a miscelânea de pessoas que estão aqui, né? Todas as camadas da sociedade, todas as instituições. Humberto pode-se dizer que é uma pessoa que ele era unanimidade da nossa cidade. E veio de Teófilo Otoni, uma terra que tem um jargão, a terra dos nossos encantos e dos nossos amores. E Humberto plantou isso aqui. O Humberto Luiz, na verdade, ele deixa um legado, né, para toda a sociedade caratinguense, principalmente para a FUNEC, né? Ele há mais de 30 anos fazia parte da Assembleia da FUNEC e também do Conselho Diretor da Fundação. Então, muito contribuiu tanto para a educação, também para a saúde, né, com sua participação efetiva no Conselho Diretor, e pôde, através da sua pessoa, né, da figura de São Humberto, proporcionar tantos benefícios à população de Caratinga e região. De verdade, Humberto, né, me lembro aí desde a chegada dele em Caratinga, né, aí na rádio, e daí a gente veio acompanhando, né, muita amizade, muito programa no Rádio Caratinga e assim por diante, todo. Então, para a gente, um choque que não tem tamanho, né? É uma pessoa que vai fazer muita falta a Caratinga, né? É uma pessoa sábia,
né, que tinha condição assim de resolver os problemas. Eu estou acabando de ler o livro dele, né? Faltam umas 100 páginas, eu queria tanto assim de discutir com ele, né, o teor do livro, né, que foi muito importante. Então é uma pessoa assim muito querida, né? Essa é a razão assim a sociedade toda ficar estremecida e com muita razão. Então a gente, né, só pede a Deus que o leve, né, que o tenha, porque é a pessoa que sempre fez bem, né, as pessoas, os colegas, né, então isso é muito importante. Humberto é meu amigo há 54 anos, né, desde que ele chegou em Caratinga em 1968, que a gente se conheceu, e uma amizade que surgiu e foi crescendo. É praticamente um irmão, né, que meus pais assumiram também. Quando meus pais adoeceram, ele dava assistência também lá, como irmão mesmo, como filho deles. E fora isso, toda a minha atuação profissional, Humberto me acompanhava. É como se fosse assim, uma assessoria profissional afetiva. Porque ele queria me ver bem, ele queria, como sempre, não era só a mim, né? A todas as pessoas. Humberto é uma pessoa que, assim, ele não sabia se olhar, porque o olhar dele era só para o outro. Às vezes ele negligenciava até com familiares, né? Até reclamava às vezes, mas ele queria dar assistência àqueles que precisavam, àqueles que buscavam. Nós somos muito companheiros no tempo das emancipações das cidades vizinhas, Caratinga. Humberto era assessor e eu assistente dele. Ele era assessor nas câmaras e eu assistente dele. Com ele eu aprendi tanta coisa, sabe? Com ele eu amadureci, cresci e também partilhava com ele. Às vezes ele tinha alguma coisinha, alguma dificuldade, ele me ligava, Liginha, é assim, olha, tira uma dúvida aqui, né? Quando às vezes estava escrevendo alguma coisa. Então, assim, era uma intimidade muito forte, uma amizade de irmãos mesmo, sabe? Perder Humberto não é só para mim que é triste, que é grande essa perda, mas para Caratinga inteiro. O São Humberto tinha uma característica de, assim, muito acolhedor, né? O São Humberto era amigo dos amigos, ele não era só amigo da gente, ele era amigo dos nossos amigos também. E eu tenho uma história com ele, no momento que Caratinga estava lutando para ter o seu sindicato do comércio, e nós fomos até Brasília, cheguei até ele, fez o ofício. Aí chegou lá o vice-presidente da República na oportunidade, era o Zé Alencar, leu o ofício. Assim que terminou de ler o ofício, deu um sorriso largo, um sorriso gostoso e falou assim: esse ofício foi escrito pelo senhor Humberto. Esse era o São Humberto, né? Acho que cada um que aqui vier tem uma história e sempre aberto a ajudar, sempre aberto a acolher, a amar. Realmente uma pessoa, né, marcante na vida de todos nós. Após uma celebração religiosa durante o velório no Centro de Convenções, Humberto Luiz foi sepultado no cemitério São João Batista, de Caratinga. O jornalista deixou a vida para entrar na história da comunicação da região. A gente fica muito triste com a perda do São Humberto, né? É uma pessoa maravilhosa, não estou falando isso aqui para agradar, de fato uma pessoa diferenciada, muito equilibrado. Eu convivo com o São Humberto há 30 anos, né? E ele sempre com muita humildade, discreto, mas uma pessoa de uma inteligência, de uma capacidade e que sempre atuou para poder intervir, para poder beneficiar, para ajudar as pessoas, para resolver as coisas, né? Então, embora ele tenha seus 85 anos completos, né? Mas pra gente é como se fosse um jovem que a gente está perdendo. O Humberto Luiz foi uma figura lendária, né, para a sociedade de Caratinga, né? Sempre muito atuante, né, em todos os setores da comunidade. Uma pessoa de uma generosidade imensa, né? Amigo dos amigos, um senso de humor muito peculiar, né? Uma mente extremamente afiada, participava com a gente na Assembleia da Fundação Educacional de Caratinga e também do seu conselho diretor, sempre com muita sabedoria, né? Com bons conselhos e sempre orientando na busca, né, de melhores soluções, né, para a nossa fundação. Então o Humberto vai deixar essa lacuna imensa, né?
eu me sinto assim profundamente emocionado, né? Fiquei chocado, apesar da enfermidade, né, que o acometeu. A gente sempre espera, né, que pudesse, né, recuperar, que pudesse voltar ao nosso convívio, mas infelizmente, né, nós temos que nos resignar à vontade de Deus. E fica aí, né, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de uma perda de uma pessoa assim extremamente especial, né? Humberto é uma figura lendária, né, da nossa sociedade, da nossa comunidade. Então a Caratinga inteira se encontra de luto neste momento. E falar de Humberto é falar dos valores que Jesus Cristo deixou para nós. Ele foi um verdadeiro cristão. Ele cumpriu a sua missão de cristão aqui na Terra, com todas as qualidades. E eu quero que nesse momento abraçar minha amiga Wanda, que é sua esposa, minha amiga do coração, irmã do coração, aos seus filhos Humberto Luiz, João Camilo, Luiz Felipe, e seus netos Rafael, Maria Clara, Alice e a Ana, suas noras Márcia e Ana, seus sobrinhos, que ele tem muitos sobrinhos. O meu abraço de solidariedade, de muita tristeza. Eu também faço parte dessa família, porque Humberto para mim é um amigo, meu afilhado de casamento, meu compadre, meu companheiro de trabalho, meu conterrâneo. Viemos para Caratinga, deixamos nossa cidade natal, fomos de Teoflotone, fomos bem recebidos aqui. E hoje ele se vai. Vai com Deus, meu amigo. Que você esteja na casa do Senhor. É um momento muito triste, né, para todos nós. É uma perda irreparável para Caratinga, né? Uma perda muito grande para a literatura, para a comunicação, para o serviço social, para o companheirismo, né? Humberto, ele atuava em todas as frentes e vai fazer muita falta mesmo. Ele era uma pessoa muito atuante, né? Humberto, ele é o fundador do MAC, Movimento Amigos de Caratinga. Ele é um membro atuante da Academia Caratinguense de Letras, né? E membro lá da Assembleia da Fundação Educacional de Caratinga, membro do Conselho Diretor. Então, assim, ele fará de fato muita falta, mas principalmente fará falta para nós, seus amigos, né, que aprendemos a ter a convivência dele diária, né? Humberto é um cara muito alegre, né? Um cara sempre com uma boa notícia para te dar, carregando aquele molho de chaves, né? E a gente brincando com ele. É uma saudade muito grande. Com certeza, né? Humberto, desde que veio para Teoflotone, ele chegou a Caratinga e fez muito por Caratinga, né? E se relacionou muito em Caratinga. Então, ele construiu, aqui em Caratinga, ajudou a construir o sistema Caratinga de comunicação, né? Que é o SISTEC. E recentemente lançou um livro e trouxe muita história também a respeito disso. E você vê pela caminhada dele aqui, né? A quantidade de pessoas que certamente estão muito tristes com isso tudo. É uma perda para Caratinga e seus amigos ficamos isolados. Eu falo que fora da minha família, 2 amigos que eu tenho, Monsenhor Raul e Humberto Luiz. Amigo de todas as horas. Ele sabe ser leal, ele sabe ser sincero, ele sabe ser amigo. E ele foi esse amigo para mim. Desde o lançamento dos meus livros, o primeiro livro, ele estava presente explicando como é que se procedia no lançamento, porque ninguém tinha muita noção na hora. Ele lá presente, meu amigo, logo depois abriu o jornal para mim. Eu escrevi 30 anos no jornal dele e ele mantendo a minha propaganda toda semana. É um grande amigo. Quando eu perdi meu irmão, ele veio na mesma hora à minha casa, trazendo ainda mais 5 amigos para que me abraçassem naquele momento de dor.
E hoje, quando eu soube da notícia, a primeira coisa, o coração quase para, né? Porque é muito doído saber que agora não tem mais aquele amigo que eu conversava todos os dias. E eu falava com ele sobre os assuntos que estavam acontecendo, sobre o meu artigo que eu ponho todo domingo no meu telefone, né? Ele comentava, falando que gostou, como é que foi, conversávamos sobre tudo. As perdas que nós tivemos ultimamente, Miriam Angeli, Aguinaldo Timóteo, a Ana Saigli, né? E o Onair, né? Onair. Então você vê bem que coisa horrível. Ele sempre chorando também junto com a gente. Agora, o importante do Humberto é que ele foi um pai de família exemplar, um amigo exemplar. Tudo que ele botou a mão deu certo. Ele era um jornalista de primeira mão. Lançou agora o livro retratando o tempo dele de jornalista do ano 70 ao ano 80. Foram 10 anos. Você está vendo que inteligência, que texto bonito, texto simples, mas falando de tudo. E ele não é ofendendo ninguém, nem no texto, falando sobre o DN, PSD, falando sobre inimigos, ele não profere uma palavra sequer de ofensa a quem quer que seja. Ele era ético, educado, inteligente e amigo. Amigo não só meu, amigo de Caratinga. Sabemos que esta é a lei da vida. Nascemos, crescemos e morremos. Por mais que essa realidade se imponha diante de nós a cada segundo, a cada minuto e a cada dia, quando perdemos alguém muito querido, tudo que é lógico e até esperado perde todo o sentido. Assim nos sentimos em relação a Humberto Luiz, o São Humberto, como muitos o tratavam. Sua partida nos deixa órfãos, órfãos de sua sabedoria, de sua amizade, de seus ensinamentos únicos. Sua partida nos deixa, acima de tudo, cheios de saudade. Tendo convivido com Humberto durante mais de 40 anos no Sistec, tenho todo o conhecimento de causa para dizer: tratava-se de alguém fora de série, jornalista nato, de inteligência incomum. Seu texto era elegante, requintado, mas sempre incisivo, corajoso e lúcido. Como profissional das letras, sua luta de toda a vida foi em favor dos interesses de Caratinga, sempre defendendo o melhor para a terra que o adotou. Mas o legado maior de São Humberto é o amor que distribuiu a todos, resultado de sua imensa qualidade humana. O jeito sério, a cara às vezes carrancuda, era pura fachada. Quem o conheceu mais de perto sabe, dentro dele batia um coração de ouro. Sempre que nos lembrarmos de São Humberto, nos lembraremos também de como era prestativo e solidário. Um pedido de ajuda feito a ele era como uma ordem a ser cumprida. Se preciso, usava de todo o prestígio que amealhou em sua trajetória de vida para amparar quem o procurava. Nunca falhou nesse quesito. Leal e compromissado, São Humberto foi exemplo do que é ser um amigo de verdade. Como patrão, era exigente, mas também generoso e justo. Sabia reconhecer e elogiar um bom trabalho. Festejava junto quando tudo dava certo. O que nos consola é saber que, por tudo que ele fez e realizou, São Humberto agora está em um bom lugar. E também saber que, por termos estado e aprendido ao lado dele por tanto tempo, hoje também somos pessoas melhores. Obrigado, São Humberto, por tudo.